Deixa eu espelhar aqui. Vamos lá, vocês estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Sim, sim. Então, começa aí com as citações, né? É uma... Deixa eu arrumar aqui. Aqui ficou assim. Agora sim. Pronto. É uma menção de uma informação extraída de uma outra fonte. Como assim? Você sabe me dizer? Como assim uma menção extraída de outra fonte? Extraído de um outro autor, professor? De outro autor, né? Eu pego uma fonte de outro autor e cito o nome dele, porque eu tirei dele, né? Com isso, eu vou enriquecer o trabalho, vou conferir uma maior credibilidade aos meus argumentos, porque eu já estou usando um autor que já tem experiência naquele assunto, né? Isso vai agregar valor para a minha pesquisa, né? Eu vou fornecer informações a respeito dos trabalhos que são desenvolvidos na minha área de pesquisa, certo? Certo. Entrada de citação, né? Eu vou ter que colocar lá na referência bibliográfica também, direitinho lá, a bibliografia de quem eu estou citando, né? As citações, quando de autores de renome, servem não somente para enriquecer o trabalho, mas principalmente para conferir maior credibilidade aos argumentos do pesquisador. Então, as citações, quando de autores de renome, servem não somente para enriquecer o trabalho, mas principalmente para conferir uma maior credibilidade aos argumentos do pesquisador. A importância das citações estarem corretas é que a entrada utilizada nelas será a mesma utilizada para as referências. Portanto, tudo que for citado deverá estar na lista de referências. Beleza? Tranquilo, gente? Até aí? Ok, tranquilo. Show. Então, o sistema de chamada pode ser numérico, pode ser autodata, né? Seguido consistentemente ao longo do trabalho, permitindo sua correlação com a lista de referência. Ou seja, eu numerar ele lá, né? Vai dar dando mais ênfase. Então, as citações devem ser indicadas no texto por um sistema chamado de numérico ou autodata. Qualquer que seja o método adotado, deve ser seguido consistentemente ao longo de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista de referência ou em notas do rodapé. Tá? Ou seja, eu tenho que estar relacionado lá nas referências ou nas minhas notas de rodapé. Preciso deixar isso bem claro, para bater, tá? Deixar claro, tá? Para estar correlacionado. Até aí, tranquilo, gente?
Tranquilo, professor? Beleza. Tipo de citação, ela pode ser direta, indireta ou citação da citação. A gente pode usar esses 3 tipos aí. Citação direta, ó, é feita com as palavras do próprio autor do texto original, ou seja, é uma transcrição dos exatos termos da fonte de pesquisa. Ou seja, eu vou usar daquele autor e vou passar com as minhas palavras o que aquele autor quis dizer, tá? Já a citação indireta ou paráfrase é a utilização das ideias do autor da fonte original, mas sem transcrevê-las literalmente. Ou seja, é a utilização da ideia de outro autor, mas escrita com suas próprias palavras. Perdão, a citação indireta é a mais usada, tá? A direta eu vou colocar exatamente o que ele falou. E a indireta eu vou colocar com as minhas palavras. Geralmente a mais usada é a indireta. Até porque a gente só vai usar a direta se isso realmente fazer efeito, né, no nosso CC, no nosso artigo, né? Tá? E a citação de citação também é conhecida como APUD, que é utilizado de citado por. É quando você transcreve literalmente a parte de um texto sem modificá-la. É assim, ó, de acordo com o autor tal, que ele... Aí bota esse APUD por quê? Porque eu pego do texto de um artigo, um TCC, em que o outro autor desse texto cita outro autor. Aí eu boto APUD. Entenderam, gente? Aí, pessoal, ouviram o que eu falei? Oi, sim, sim. Tá, beleza, então. Da citação, né? Isso. Professor, APUD, né? citação de citação é o quê? É o APUD. É assim, você cita dentro daquele... Ah, você pega texto lá do artigo de um autor. Aquele autor cita outro autor. Aí você usa dessa frase. Se você não tiver o outro contato com outro artigo, ou for antigo, ou aquilo já foi desse autor que é citado por esse outro autor no artigo dele, ou no citação, enfim, você bota APUD, entendeu? Ah, entendi. Tá? É desse jeito, beleza? Beleza, obrigada. Nada. Pessoal, o áudio aí, gente, o áudio aí. Vamos lá. Eu tenho uma transcrição literal dos textos de outros autores, citação direta, citação literal textual, citações curtas. Pessoal, tem áudio aberto aí. Uso entre as aspas duplas em até 3 linhas, tá? O sobrenome, o ano, a página, tá? Eu tenho uma citação direta e uma transcrição literal dos textos de outros autores, também chamado citação citações literais ou citações textuais. Deverá ser compreendido entre aspas duplas se coexistir com trecho até 3 linhas. Como assim? Tem que jogar a misturinha assim, ó. Ó. Hã? Então, ó, citação direta é a transcrição literal dos textos de outros autores. Também chamar citações de literais ou citações textuais. Deverão ser compreendidos entre aspas duplas se consistir em um trecho até 3 linhas, mencionando a página da onde foi tirado o trecho, o ano sobre o autor. Tranquilo? Então, a citação direta Ok, tranquilo. consiste o quê? Na transcrição rigorosa das palavras do autor citado, respeitando suas características, sua ortografia, gramática, os de aspas e destaques que vai ter na citação direta.
Beleza? Então tem que respeitar tudo isso daí. Tranquilo, gente? Vamos lá, exemplo 1, para vocês entenderem melhor isso daí, ó. Esses 3 fatores determinam a motivação do indivíduo para produzir em quaisquer circunstâncias em que se encontre. Aí botou aí, ó, Chavanetto, Mendes, 2000, página 310. Aí eu posso usar o outro exemplo, ó. Aqui eu botei no final, não botei? Certo, correto. Sim. Agora aqui, ó. Para Chavanetto e Mendes. Isso aqui são sobrenomes dos autores, tá? 2000. Esses 3 fatores determinam a motivação do indivíduo para produzir em quaisquer circunstâncias que se encontre. Ou seja, ou eu boto no final, ou eu começo citando eles. Beleza? Ou eu posso aqui, ó. Entende-se que o documento qualquer suporte que contém informação registrada, formando uma unidade que possa servir para consulta, estudo ou prova. Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR, parágrafo 3.4. Ou seja, né? Ou eu posso botar. É porque isso aqui, gente, ficou assim extenso e não ficou abreviado, porque esse caso aqui é o quê? Ó? É uma. É uma. É o que aqui? Por que isso aqui está diferente? Alguém sabe me dizer? Quem que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT? É uma instituição, né? É uma Um órgão. instituição. Então, É um órgão de fiscalização, né? também. Então, por que ficou daquele. Então, o final dele fica completo, tá? Show? Show. Pô, esse um órgão de fiscalização, mas também com interesse financeiro, não? Não, sim, mas aí a gente está entrando por causa do nome. É um órgão que você colocar completo na citação ali, entendeu? Então, não tem como você colocar a técnica 2000 e tal, não dá, entendeu? Porque é o nome de um órgão, o nome de alguma coisa. Não dá para você citar o nome de um órgão só botando metade da palavra, igual você bota sobrenome de autores. Ficou claro que eu falei, gente? Ou não? Sim. Sim, sim. Professor, Oi, pode isso são falar. citações diretas? Exemplos de citações diretas ou não? É porque eu acabei saindo da aula. Sim, sim, citação direta. Mas citação direta e indireta, isso aqui é citação direta. Eu já vou continuar, tá? Citação direta. Tá bom. Olha aí, ó. Quando eu tenho uma citação direta, uma citação mais longa, eu tenho que fazer um recuo de 4 centímetros de margem esquerda. Fonte menor do texto, entre 10 ou 11, ou seja, eu vou mudar a fonte e vou ter os passamentos simples sem aspas. Exemplo, a divisão do mundo em povos altamente desenvolvidos e outros mantidos no estágio inicial de desenvolvimento fácil a exploração
são submetidas a uma minoria rica e detentora dos meios de produção em uma massa faminta e explorada. É, em grande parte, resultado da aplicação das conquistas da ciência em todos os seus domínios. Eu tenho aqui texto com suas próprias palavras, porém baseado nas palavras de um ou de vários autores. Citação indireta. Não se coloca aspas e nem o número de página. Sobrenome do autor e o ano da obra. Tá? Vamos voltar aqui. Vocês entenderam que quando a citação é muito longa, você tem que modificar a estrutura dela? Você bota recuo de 4 centímetros de margem à esquerda, fonte menor que a de texto de 10 a 11, espaçamento simples e sem aspas. Sim, ok. Beleza? Ficou claro para vocês? Quando for muito longa? Ficou. Beleza, beleza. Vamos lá. Citação indireta. Texto com suas próprias palavras, porém baseado nas palavras de um ou de vários autores. Não se coloca aspas e nem o número de página. Eu vou colocar aí o sobrenome do autor e do ano da obra, tá? Beleza? Isso. Então, na citação indireta, eu botei elaboração de um texto com suas próprias palavras, porém baseado nas palavras de um autor ou de vários autores. Deve-se mencionar o sobrenome do autor, que deu origem às suas ideias, o ano da obra que a ideia foi baseada. Tá? Então, nas citações indiretas, não se coloca aspas e nem o número da página. Beleza, gente? Pessoal, desculpa aqui eu parar um pouco, é porque eu estou resolvendo um pepino aqui, tá? Mas eu já parei, já consegui resolver aqui. Ok. Vamos lá. O exemplo de autor eu tenho aí, ó. De acordo com Marx, 1964, o futuro desenvolvimento da informação está cada dia mais dependente de um plano unificado de normatização. Olha aí, ó. Eu botei o sobrenome do autor e a data. Concordam? E aquele mesmo esquema, ó. De acordo com Marx e no final, Marx, 1984.
Beleza? Sim. Sim, professor. Então, quando eu tenho mais três autores, eu boto et al, tá? O desafio das organizações no contexto da sociedade de informação consiste, segundo Alvarenga et al. Aí, se eu tiver três autores, gente, eu boto só o primeiro sobrenome, et al, e o ano na citação. Tranquilo? Sim. Você vê que eu posso no meio Sim. também, botar segundo, tal, aí eu boto ali. Beleza? Coloca ali na citação. Na prospecção e a coleta de informação interna e externa relevante para a sobrevivência dessa organização. Ou eu posso colocar no final também, que a gente já falou, né? Então, ali é um alerta, ó. Observe que se for escrever o sobrenome do autor dentro de parênteses, deve-se colocar a letra maiúscula. E se for escrever fora do parênteses, deve-se colocar em letra minúscula. Tá? Havendo mais de uma obra a ser citada, estas devem estar em ordem alfabética, separado por ponto e por vírgula. A organização alfabética tem por objetivo facilitar a localização dessa obra lá na lista de referências. Exemplo, dois autores da mesma obra dentro de parênteses. Bota aí, ó. O futuro está em formação cada dia mais dependente de um plano fiscal de normalização. Eu tenho dois autores dentro de parênteses. Dois autores fora de parênteses. Tá? Aqui tem três autores de obras diferentes dentro do parênteses. Fonseca, Paiva e Silva. Por que aqui eu não coloquei et al aqui no último aqui, gente? Porque são só 3 autores, professor. Eu ia falar isso. Não, não é isso não. Eu É, acabei de falar que três porque autores você são de obras coloca diferentes. Obrigado, isso aí, são de obras diferentes. Mesmo a data sendo a mesma, o ano sendo o mesmo, são de obras diferentes. Então não tem como colocar et al em autores de obras diferentes. Concordam, gente? Entendi. Entendi, professor, entendi. Show? Aí vocês não podem colocar, tá? Então, há mais de uma obra a ser citada, essas devem estar em ordem alfabética, separadas por ponto e vírgula. Beleza? Ok. Então, havendo mais de uma obra a ser citada, essas devem estar em ordem alfabética, separadas por ponto e vírgula. A ordem alfabética tem por objetivo facilitar a localização da obra na lista de referências, porque eu vou colocar na ordem alfabética lá também. E a citação de citação? Citação direta ou indireta de um texto que não se teve acesso ao documento original. É aquilo que eu falei com vocês já, tá? Usar em último caso, porque não é legal ficar fazendo isso. Beleza? Então, olha só, citação direta ou indireta de um texto original em que não se teve acesso ao documento original. Usar o último caso, como tinha como falado, sobrenome do autor e data do documento não consultado. Apude ou citado por, tá? Sobrenome do autor, a data do documento consultado.
Olha aí. Ó. Citação direta e indireta de um texto em que não se teve acesso ao documento original. É o que eu falei, se você não tem acesso ao documento original, você pegou a partir de outro autor que citou aquele autor, você bota PUD, porque você não tem acesso ao documento original. Beleza? Então, a citação só deve ser usado como recurso quando não se tem acesso ao documento original. Só usar esse tipo de citação em último caso. Quando usado no texto, citar o nome do autor, a data do documento não consultado, seguido da expressão apud, ou citado por, e o sobrenome do autor e a data do documento consultado, em nota do rodapé. Mencionar os dados do documento original, o autor deve tentar consultar o documento original, entretanto, quando o acesso ao mesmo tempo não for possível, é permitido reproduzir informação já citada por alguns autores. Nesse caso, deve-se acessar o uso da expressão latina apud, sem itálico, que significa citado por. Beleza? Então tem que colocar o apud. Certo, gente? Sim. Exemplo de citação direta: os viés organicistas da burocracia estatal e o antiimperialismo da cultura política de 1937. Viana, a página ali, Apud, Segato, 1995, página 214, 215. Ou seja, ó, primeiro eu boto o original, que ele tirou. O Apud é de onde você pegou. Qual foi? Você tirou lá do Segato de 95. Entenderam? Primeiro vem o tirado original, teoricamente ser o texto original, e depois seguido onde você tirou. Por isso você bota put. Citação direta. Uma citação indireta é no modelo serial de GOG, 1997, a PUD, NAD, 93. Então aqui eu tenho uma citação direta, aqui eu tenho uma citação indireta. Beleza, gente? Ficou claro isso ou não? Sim. Sim, Bruno. Tá fluindo. Tá, beleza, então. Outras citações, quando houver coincidência de sobrenome de autores, acrescenta os iniciais de seus prenomes. Se mesmo assim existir coincidência, coloque-se os prenomes por extenso. Ou seja, Barbosa.C, 1995. Barbosa O, 1959. Barbosa Cássio, 1965. Barbosa Celso, 1965. Isso aí é só para não bater a divergência, tá, gente? Geralmente você coloca só Barbosa, C ponto. Se tiver outra com nome parecido, com C também, aí você tem que colocar o nome todo. O primeiro nome, na verdade. Isso é só para não confundir lá embaixo, ou na citação, ou na referência. Na referência não vai confundir porque, né? Na citação, na verdade, né? Para não confundir na citação. Beleza? Ok. Show. Então, aqui, ó. Então, quando houver coincidência de sobrenome de autores, acrescentam-se iniciais de seus prenomes. E se mesmo assim existir coincidência, coloca-se os prenomes por extenso. Né? Como a gente já falou. Barbosa C95, Barbosa O 1995, Barbosa Castro e Celso. Então, outras citações, eu tenho aí, citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados no mesmo ano. São distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas, da ordem alfabética, após a data e sem espaçamento, conforme a lista de referências. De acordo com o RIS em 1997A e RIS em 1997B. Beleza? Aí, se for o mesmo autor, é o mesmo ano, eu completo com uma letra minúscula. Certo, gente? Certo. Certo. Beleza. E outras citações, eu tenho citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente. Tenho suas datas separadas por vírgula. Dreyfus, 1989, 1991 e 1995.
Eu tenho aí também numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, remetendo a minha lista de referências ao final do trabalho. Na mesma ordem que aparece no texto, ó, a fonte consultada, quando repetida, deve ser apresentada com a mesma numeração. Né? Então, olha aqui, ó. Diz Rui Barbosa, tudo é viver, previvendo, 1. Diz Rui Barbosa, tudo é viver, previvendo, 15, página 34. Ou eu posso usar esse número aqui, ou eu posso usar dessa maneira. Entendeu ou não, gente? Ficou claro para vocês ou não? Referindo ao trabalho, ou numeração. Ou numeração do lado, ou colocar página também, referindo à citação, tá? Então, nesse sistema, a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva. Em algarismos arábicos, remetente à lista de referência ao final do trabalho. Pessoal, isso aqui você pode colocar, ao invés de colocar o nome, você pode colocar desse jeito aqui, o número, tá? O capítulo ou da parte, da mesma ordem que aparece o texto. Não se inicia a numeração das citações de cada página. Não vai iniciar essa numeração, né? O sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé, para não confundir, né? A indicação da numeração pode ser feita entre parênteses, alinhada ao texto, ou situada pouco acima da linha do texto em expoente à linha do mesmo, após a pontuação que vai fechar essa citação. Exemplo, a gente falou já. Diz Rui Barbosa, tudo é viver previvendo 15. Diz Rui Barbosa, tudo é viver previvendo 15, sem tá entre conchete. Não, perdão, conchete não, entre parênteses, tá? Então, pessoal, até aqui tranquilo? Eu posso usar, então, numeração ou eu posso usar a citação com o nome dos autores, o ano, né? Até aqui, tranquilo, gente? Sim ou não? Tá sim, professor. Beleza, então. Então, vamos lá. Referência bibliográfica. É um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Entende-se por referência ao conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual, a NBR 6023 de 2002 da BNT. Eu tenho aí agora a formatação, né? Formatações ditas pela norma da BNT são, ó, papel A4 cor branca, fontes Time New Roman ou Arial tamanho 12, cor preta, nas citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas, tabelas e fonte deve ser tudo de tamanho 10. Devo utilizar itálico, que deve ser usado nas palavras de outros idiomas. Essa orientação não se aplica às expressões latinas apud e etial. Que essas daqui tem que estar em latim, né? Em latim. Apud e etial. Margens, aí é a regra, né? Direita inferior 2 centímetros, esquerda superior 3 centímetros. Tem que estar essas margens. Beleza? Parágrafo de espaçamento, 1,5 entre as linhas. As referências devem estar separadas uma das outras com espaçamento duplo. Então, isso aqui está explicando como é que vocês devem configurar, vamos falar assim, lá no final, tá? Alinhamento do texto. O texto de trabalho deve estar justificado para que fiquem alinhados as margens esquerdas e direita, né? Então, esta formatação revela uma aparência mais organizada e o escrito fica melhor distribuído. Beleza? Sim. Então, existe um padrão determinado para esse registro com conformidade com as normas da ABNT. Todas as referências devem estar listadas em ordem alfabética e seguem a normativa da NBR 6023 atualmente em vigor, né? Então,
Nesta listagem está apenas formato TCC, monografia, sendo assim não há necessidade de referenciar o que foi apenas lido ou consultado. Também não se faz necessário referências de normas de apresentação de dicionários gerais ou que foram usados como suporte no decorrer do desenvolvimento do trabalho, tá? Alguns pontos devem ser observados com relação às referências. O espaçamento, como eu comentei com vocês, de 2 espaços simples deve ser separado. Um alinhamento, sempre o alinhamento à esquerda. A ordenação deve ser ordenada alfabeticamente, de forma ascendente, né? Que só uma observação, não deve ser considerados artigos definidos e indefinidos no momento de pôr em ordem alfabética. Tá? Eu não devo usar os artigos definidos e indefinidos. Ficou claro, gente, isso aqui? Vai botar só o título só. O título não, perdão, só o nome o sobrenome, na verdade, dos autores, inicialmente. Você não vai ficar colocando nenhum artigo. Ficou claro, gente? Ok, ficou. Show para não interferir. Títulos e subtítulos devem ser separados usando 2 pontos. Título, tal. Subtítulo, tal. Tem que ter 2 pontos lá. Primeiro começa com o título e depois vem o subtítulo. Vocês lembram vocês sabem o que eu estou falando, gente? Ou não? Elementos essenciais, apenas o autor, utiliza o padrão, sobrenome, nome abreviado, título, subtítulo, se houver, edição, se houver, local de publicação, editora, data e local da obra. Igual aqui, Reis, D.R., Gestão da Inovação Tecnológica, segunda edição, Barueri, Manoli, editora, ano e página, e paginação. Tem 206 aqui, tá? Igual aqui, ó. Aqui eu tenho os autores, né? BES, FH, UME, GLE, Fundamentos de Audiologia, Tradução, Marcos, a Economia, segunda edição, Porto Alegre, Arte 1998, 326 páginas. Tranquilo, gente, até aqui? Ok, tranquilo. Sim, professor. Show, então beleza. Eu tenho aqui, então, nesse caso aqui, lista de 3 autores, responsabilidade intelectual, título, edição, local, editora, ano e paginação. Exemplo, ó, Landaí L. Cunha, CGG, Hangenaber, C, órgão, a responsabilidade intelectual, organização aqui tem que ter, né? Pesquisa em realidade virtual é aumentada. Primeira edição, Curitiba, editora, o ano e as páginas, tá? Os livros com mais 3 autores, isso aqui é o caso do livro, né? Aponta-se primeiro e acrescente-se a expressão latina et al, tá? Então, se eu tiver 3 autores, em ambos os casos, et al. Exemplo, Silva, L. et al., com a poluição afetada à nossa saúde, primeira edição, Curitiba, editora Sol Nascente, 2002. Beleza, gente? Ficou claro isso daí? Sim. Então, aí, ó, quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em coleções de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguido pela abreviatura singular do mesmo, organizador, coordenador, editor, etc., entre parênteses. Eu tenho aí o livro, livros, o autor é desconhecido, título em caixa alta, cidade, editora, ano de publicação e página. Exemplo, ó, As Várias Faces da Saúde. São Paulo, editora Academia, 1994, página 134. Quarto exemplo, autoria e instituição, título, local, editora, ano, acesso, paginação e disponibilidade.
Beleza? Então tem aí, ó, autoria institucional, disponibilidade e acesso. OMS, Organização Mundial da Saúde, Mulheres de Saúde, Evidências de hoje, Agenda de amanhã, Geneva, OMS 2009, 97 páginas, e tem assim, disponível no site http, tal. Acesso em 8 de janeiro de 2019. Entenderam, gente? Ou não? Pessoal, alguma pergunta? Não, Fala aí, por professor. favor. Tranquilo? Isso aqui, vocês já tiveram um contato com isso aqui antes? Eu já Já? tive, já. Eu já tive já há algum tempo já. Mas é bom. Tô revendo bastante coisa. Tranquilo, tranquilo. Qualquer dúvida vocês falam, tá, gente? Então, vamos lá. Quinto exemplo, autoria, título, indicação de e-book, local, ano, acesso, paginação, indicação do DOI. Geralmente, o pessoal usa a indicação do DOI, tá? Que é o Digital Object Identifier. Eu tenho igual exemplo do e-book Rabelo, LS, Som de Saúde, a construção. Ao 2 pontos aqui, ó. 2 pontos refere-se ao quê? Ao subtítulo. Construção social de um conceito e perspectiva comparada, Rio de Janeiro, Fiocruz, 2010. E-book, 220 páginas, para DOI, disponível em acesso e a data e o ano. Beleza? Alguma dúvida, gente? Eu posso continuar daqui? Pode continuar. Pode Show. seguir. Pode continuar, professor. Beleza. Então, olha aí, ó. Eu tenho aqui informações indispensáveis à identificação do documento, artigo, seção ou matéria de publicação periódica, autor, título do artigo, subtítulo, quando houver, nome periódico, local de publicação, numeração de ano e volume, número e ou edição, páginas inicial e final e data da publicação. Tem que estar tudo isso no meu documento. Tá? Então, são elementos essenciais, as informações indispensáveis à identificação do documento em um livro. São elementos essenciais aos autores, título, edição, local, editora, data de publicação. Eu tenho o demo que é Pedro, Introdução à Metodologia da Ciência, segunda edição, São Paulo, Atas 2015. Artigo, seção ou matéria de publicação periódica. Inclui parte de publicação periódica, artigo, comunicação editorial, entrevista, recensão, reportagem, resenha e outros. Os elementos essenciais são autor, título do artigo ou da matéria, subtítulo se houver, título do periódico, subtítulo se houver, local de publicação, numeração do ano e volume, numeração e ou edição, tomo se houver, página inicial e final, data ou período de publicação. Quando necessário, acrescenta-se elementos de completares a referência para melhor identificar o documento. Aí só exemplo, né? Influência da qualidade biológica da água sobre a qualidade do leite. Aqui, ó. Aqui já tem onde foi publicado, ó. Arquivos of Veterinary Science, versículo 14, número 1, página 36 a 42 de 2009. Isso aqui já ajuda na referência. A revista científica, tá? Versículo, número, página, tá aí. Beleza? Exemplo 2, exemplo 1, na verdade, Dora R.D. Costa, enfim, os autores. Aí o título. Aí aqui tem o subtítulo, né? Relato. Nesse caso aqui, gente,
quando tem um artigo, essas coisas, quem que fica em tarja preta, né, para identificar, é o quê? O nome da revista, tá? Veterinárias ou Tecnologia São Paulo, que é onde foi publicado, e, né, ciclo 18, número 4, página 199 a 202 de 2011. Exemplo 2, mesma coisa, ó. Aqui, ó, esse aqui é o nome da revista. Entenderam? Entendeu, gente? Ficou claro para vocês? Que já muda. Ó, de livro, tá? Livro, e-book, fica no título. E quando eu falo de artigo, sessão, matéria publicada, já fica diferente. Já repararam isso? Eu vou usar de onde foi publicado. Beleza ou não? Correto. Beleza, professor. Não tá show. Então, tais dissertações, os elementos essenciais para o trabalho acadêmico são autor, título, subtítulo, se houver, o ano de depósito, tipo de trabalho, tese de dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros, grau, especialização, doutorado, entre outros, ou mestrado, né? Pode ser MBA também. Curso entre parênteses, vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa. Quando for necessário, acrescenta-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Quando houver 4 ou mais autores, convém indicar todos eles, permitindo que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão et al. O et al é mencionado na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que trata-se de referências bibliográficas para trabalhos acadêmicos, em que se recomenda a utilização do recurso quando se efetuar a citação do texto escrito por mais 3 autores. A abreviatura et al, ou et alius e outros variantes de gênero é proveniente da nossa língua materna, o latim, e tem como função facilitar a menção a um conjunto de autores ou autoras. Então, no Dicionário Escolar Latino-Português Faria, 1962, página 353, et é traduzido como já, alius, alia, página 57, que pode ser traduzido também como e outros ou e outras. Beleza? Beleza. E os elementos essenciais, continuando, né, dos artigos aí, ou material por periódico, e-mail eletrônico, eu tenho que colocar o DOI, se tiver. E de informações relacionadas às questões físicas do meio eletrônico, CD-ROM, online, entre outros. Quando se tratar de artigos consultados online, já vou mudar. Vai ter que ter o artigo, seção ou material de publicação periódica no meio eletrônico. Referentes devem obedecer os padrões indicados para o artigo ou matéria de publicação periódica, tá? Eu vou acrescentar o DOI se houver, informações relativas à inscrição física do meio eletrônico, como CD-ROM, online, entre outros, quando se tratar de artigos de consultas online, tá? Exemplo 1, Alessandresco, DT, Melanoma Cost, a Dynamic Model Comparing Similar Overall Cost of various clinical stage. Isso aqui é o quê? Reparem que eu já tô... Olha a minha tarja aqui já, ó, olha aqui, ó. Dermatology Online Journal. Quer dizer o quê? É o artigo publicado, lembra que a gente falou? E quando eu boto sem L aqui é o quê? É que não foi publicado online, né? Não tem como você colocar país, estado, enfim, não dá. Não vou colocar nada aqui, tá? Aí a disponibilidade dele e o acesso. Exemplo 2. Eu aqui, o nome da revista, tal. Aí já tem o DOI, ó. Disponível, tal, aí, ó. Tá? E exemplo 3, vem do CD-ROM, ó. Vieira, Cassini Lopes, Queda de Cometa, Neo Interativa, Rio de Janeiro, 2, Inverno, CD-ROM. Eu tirei CD-ROM para eu fazer citação. Tranquilo, gente? Tá fluindo? Como é que tá? Tá fluindo.
Tá fluindo, professor. Beleza. Pelo professor. Tá. Tá show, então, gente. Então, o Digital Object Identifier, que é o DOI, é um identificador único para artigos, anais ou proceedings de outras publicações científicas. Esse código também é utilizado pelos órgãos de fomento para identificar a produção científica, o que facilita a contagem de citações, entre outras melhorias, para saber quantas citações foram utilizadas baseado nessa obra. Então, você consegue saber se o autor é muito citado ou não, tá? Isso aí é legal. Se há desconhecimento do lugar, a indicação é feita é CI, que significa sine loco, que não é editora. A forma é SN, que significa sine nome, tá? Ou seja, se não tem o lugar, SE, S.L. Se não tem editora, SN. Beleza? Beleza. Aqui só um exemplo. Aqui, ó, Revista Brasileira de Inovação Tecnológica e Saúde online desde 2010. Então, aí. Aqui também é tirado de um site, né? E monografia do todo inclui livro, folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, entre outros. Eu tenho que ter o autor, título, subtítulo, se houver, edição, se houver, local, editora e a minha data de publicação, tá? Na minha monografia como um todo. Então, tem que incluir livro, folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, entre outros. Trabalho acadêmico, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros, né? Os elementos essenciais para o livro dos folhetos, tendo autor, título, subtítulo, edição, local, editora, data de publicação, e pode acrescentar elementos também que vão referenciar, melhorar a referência, agregando valor ao documento, que no caso, à monografia, ao TCC, ou dissertação, tá? Ou tese. Inclui livro ou folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, entre outros. Mesma coisa, autor, título, se houver, edição, local, editor e data de publicação. É sempre a mesma coisa, gente, tá? Um exemplo, liderança em gestão escolar, Heloísa Luck. Aí, ó. Luck, Heloísa, liderança escolar, terceira edição, Petrópolis, Voz 2008. Exemplo 2, elementos essenciais. Gomes, AC, Beth, estática romântica, textos doutrinários comentados, São Paulo, Atlas, 1992. Então, esse daqui é a cidade que foi publicada e esse aqui é a quem? Onde foi publicado pela revista, né? Concordo? Essa é responsável pela publicação. Aqui, pela publicação, que é Atlas de novo, né? Então, ó. 3. Gomes, tal, estática romântica, texto doutrinário comentado, tradução, porque teve tradução, né? Maria Antônia, a tradução vem na frente. Alguma pergunta, gente? Por enquanto, não. Não, professor. Beleza. Então, trabalho acadêmico, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros. Os elementos essenciais para o trabalho acadêmico são o autor, o título, o subtítulo, o ano, o tipo de trabalho, o que é, o grau, o que é essa especialização, doutorado. O curso sempre vai estar entre parênteses, ou seja, se é mestrado, o nome lá da instituição, da vinculação acadêmica, local e data, apresentação à defesa. Quando necessário, acrescenta-se elementos complementares, a referência para melhorar a identificação do documento. Autor, título, subtítulo, ano, depósito, tipo de trabalho, grau, curso entre parênteses, vinculação acadêmica, local, data de apresentação ou defesa. A exemplo aí, ó. Aguiar Andrade D, avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e benzanita, 2009, tese, doutorado em cardiologia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2009. Tá? Aí, ó, exemplo 2, ó. Rodrigues, Ana Lúcia Acras, impacto de um programa de... Lembra que o título aqui, nesse caso, aqui vai estar em negrito, para chamar a atenção, né? Impacto de um programa de exercício no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão
para mudança de comportamento. Orientador, Mário Ferrari Júnior, 2009, 32 folhas. Dissertação de mestrado em Fisiopatologia Experimental, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2009. Tá? Eu tenho que colocar se é mestrado, se é doutorado. Lembrando que doutorado é tese, mestrado é dissertação. Beleza? Alguma pergunta até aqui, gente? Não, tá fluindo, professor. Beleza. Coloquei o exemplo do resumo, igual que a professora Grace fez, né? Colocou Almeida, Greciane França Bronzato, monitoramento, botou o título, botou a quantidade de páginas. No caso dela, a tese foi doutorado em Ciências Veterinárias, Instituto Veterinário, Departamento para Parasitologia Animal, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi Seropédica, RJ 2018. Então, referência também à questão de pessoa jurídica, os órgãos de responsabilidade de pessoas jurídicas, órgãos governamentais, empresas, associações, entre outros. Tem uma entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento, por extenso ou abreviado. Certo? Convém que se padronizem os nomes para o mesmo autor quando aparecem de formas diferentes em documentos distintos. Aí, exemplo, Agência Nacional de Água no Brasil, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Aí, ó, agora o título, ó, Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras. Repare que eu tenho subtítulo aqui também, mas eu vou tarjar o título. Água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidas, Brasília, onde está o Distrito Federal, ANA, São Paulo, CETESB, enfim, disponível, tá? Pessoa jurídica, então. Beleza? Repare que na pessoa jurídica, eu começo falando do local, tá? Depois vem o título, depois vem o local, como é que é Distrito Federal, onde foi publicado na ANA, em São Paulo. Tá vendo? Beleza, gente? Ok, beleza. Tá? Outro exemplo aí. Então, olha só, quando for uma instituição governamental de administração direta, seu nome deve ser preenchido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição da qual pertence. Exemplo: São Paulo, Estado, Secretaria do Meio Ambiente, Diretrizes para a Política Ambiental do Estado de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente, 1993, 35 páginas. Exemplo: Brasil, Ministério da Justiça, Relatório de Atividades, Brasília, Distrito Federal, Ministério da Justiça, 1993, 28. Órgão jurídico, né? Superior, jurídico. E a questão do sistema numérico, aí, ó. Numerado de acordo com a ordem sequencial que aparece no texto pela primeira vez colocados em início de mesma ordem. Exemplo: de acordo com as novas tendências da jurisprudência brasileira, 1. É facultado ao magistrado decidir sobre a matéria. Todos os índices coletados para a região escolhidas foram analisados minuciosamente. 2. Na lista de referências, 1. Cretela Júnior José, do Impeachment do Direito do Brasileiro, São Paulo, dos Tribunais de 1992, página 107. 2. Boletim Estatísticos, Rede Ferroviária Federal, Rio de Janeiro, 1965, página 20. Então, eu sempre tenho que colocar na ordem referente. Posso fazer assim também, vai ficar colocando citação do lado. Eu posso colocar só um número, ou seja, esse aqui é referente a quem? Ao Cretela Júnior. E esse de baixo é referente a quem? Ao Boletim Estático Ferroviário Federal. Vocês viram que ao invés de colocar a citação do lado, eu botei só o número? Posso fazer assim também, com o sistema numérico. Tudo depende de como é que foi falado na instituição. Ficou claro isso, gente? Sim ou não? Sim. Show. Abreviatura: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Inglês, já fica maiúsculo lá. Abreviação. E
É isso. Beleza, gente. Vou fazer chamada aqui rapidinho, tá? Eu vou ter que acabar a aula hoje, uma hora mais cedo, infelizmente. Vou explicar para vocês por quê. Porque a minha bateria não está aqui, tá? Não está legal. Minha bateria está no final aqui. Beleza? Isso que eu estava tentando resolver. E eu vou ter que fechar aqui, tá? Eu vou fazer chamada e vou parar por aqui, gente. Infelizmente. Só hoje, tá? Só hoje que vai acontecer isso. Beleza? Ok. Depois eu posto para vocês, porque eu estou sem bateria aqui, Tá bom. tá? Vamos lá, infelizmente, gente. Hoje eu tive que fazer essa situação aqui. Aconteceu um imprevisto aqui. Minha bateria, não achei minha bateria. Ontem deve estar na faculdade lá. Eu tô desesperado aqui caçando, por isso que eu tô mandando mensagem aqui do meu computador. Mas vamos lá, pra gente não perder tempo. Uhum. Papel da calça. Vamos lá. Adce Maria, Presente, professor. Adriano, Presente, professor. Alexa, Presente. Amanda, tá, Ana Flávia, Presente. Ana Paula, Presente. Anne, Presente. Beatriz, Presente. Camille, Presente. Carlos, Oi, Eduardo, presente. né, Cadu? Beleza, Isso. Eduardo também tá aí, né? Fabiana, Presente. Fabrini, Presente. Gabriel, Presente, professor. Gabriela, Presente, professor. Gerlaine, Presente. Gilmar, Presente. Giovana, Presente. Graziele, Presente, professor. Haroldo, beleza. Jaqueline dos Santos, Jaqueline Melo, Presente, professor. Jennifer, Presente. Júlia, Júlia, Camila, Camila, Cássia, Presente. Leonardo, Presente. Letícia, Letícia Catarina, Letícia Crepaldi, Presente. Lívia, Lívia, Lívia não? Ah, professor, ela havia me escrito, ela tinha consulta médica hoje, de repente não ia dar tempo de voltar para pegar do meio da aula para o final. Tá. Lisângela, Luana, Presente. Luiz César, Presente, professor. Milena, Milena? Presente. Mirla, Presente. Natasha,
Nívia, Presente, professor. Pablo, Presente. Pamela de Oliveira, Professor, ela não tá conseguindo abrir o áudio dela, mas ela tá na aula. tá. Pamela Macedo, Presente, professor. Rafaela, Qual delas? Cabral, Eu. Renan, só tem uma Rafaela aqui, na verdade, na minha chamada, tá? Renan, Presente. Samira, Presente. China, Presente. Tainá, aqui. ouvi, gente, Presente. tá? Vitor, Presente. Vívia, Vívia, tá aí, Vívia? Tô, professor, presente. Yasmin, Professor, Presente, professor. Igor, Eu, professor, tá me escutando? Tô aqui. tô. Isaira, Tô aqui, Zaira tô tá- aqui. Escutou? beleza, ouvi, gente. Pessoal, eu peço perdão por vocês hoje, mas infelizmente, tá? Eu vou parar de gravar aqui só por conta dessa situação aqui. Minha bateria tá no final e eu vou ter que pegar um pendrive aqui, porque se meu negócio sumiu, eu não consegui ter acesso mais, eu vou ter que pelo menos ter acesso às minhas aulas aqui, tá? Tá show, professor. Deus sabe em Valeu, todas até as eu coisas. comprar. Tá tudo certo. Até. Pronto. Valeu então, gente. Vou parar aqui. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Abraço, Tá? obrigado. igualmente, professor. Valeu, gente. Bem. Valeu.